O objetivo dessa estratégia aqui é simular um setup subjetivo, no caso de rompimentos. Muitas vezes essa estratégia vai conseguir fazer entradas que seriam feitas por uma estratégia subjetiva que opera rompimentos. Nós tivemos uma entrada de compra aqui e você percebe que essa entrada ela coincidiu com esse topo do mercado. Isso não foi aleatório, isso aqui foi por causa do algoritmo que a gente fez. Eu vou compartilhar com você o funcionamento e o indicador utilizado. A gente produziu um indicador, entrando aqui, no caso no índice futuro 5 minutos, nesse rompimento de topo, nós colocamos um alvo de 400 pontos. E utilizamos aqui um stop móvel, que também faz parte do indicador produzido, que eu vou compartilhar com vocês. Perceba que essa segunda entrada aconteceu no caso de um rompimento, olha só. Tivemos aqui, né, esse rompimento, conforme você pode ver, nós fizemos a nossa entrada e colocamos um alvo de 400 pontos. Eu estou com um gráfico puro justamente para você perceber que o objetivo desse algoritmo é simular aqui setups de rompimento. Veja aqui mais um exemplo dessa estratégia. Tivemos aqui esse topo anterior, como você pode ver, e aí houve um rompimento desse topo, exatamente por esse candle aqui que fechou acima desse topo anterior. Entramos no rompimento na máxima. Utilizamos aqui um tipo de stop móvel, que eu vou compartilhar com vocês, e fizemos uma saída em 400 pontos. Fechamos a operação aqui nesse local. Um setup de rompimento. Como isso daqui é um algoritmo, a gente tem regras claras e definidas. E muitas vezes as entradas que a gente faz no rompimento de topo, rompimento de figura, não possuem muitas regras que podem ser colocadas em um algoritmo. É algo mais subjetivo, é algo que a gente consegue perceber somente no olho humano. É claro que a gente consegue fazer aqui alguns algoritmos, mas são apenas aproximações. Olha aqui mais uma situação para compartilhar com vocês. Tivemos aqui um topo, como você pode ver, e um candle que fechou acima desse topo. Nós entramos. Você viu também que a gente estava numa tendência de alta. Esse indicador que eu vou compartilhar com vocês, ele já inclui duas médias, que é a média de 20 e a média de 50. Se a média de 20 estiver acima da média de 50, ele vai entrar na compra. Então a gente tem aí um filtro de tendência de alta. Veja só aqui, ó, mais uma situação, setup de rompimento. Tá aí, o que ele fez aqui, ó, tá vendo esse fundo? Assim que rompeu o fundo, ele entrou na venda com alvo de 400 pontos. Fechando a operação aqui, tá vendo? Ele entrou aqui, ó, esse foi o candle de rompimento, então ele entrou na perda da mínima. Feito isso, agora que a gente observou a estratégia com o gráfico puro, eu quero compartilhar com vocês o indicador utilizado aqui para fazer essas entradas. Vamos lá, nós vamos usar essas configurações aqui. Topox, o que é isso aqui? Isso aqui é uma highest high dos últimos 10 candles deslocada em 12. O que é highest high? É a maior máxima das últimas 10 barras. Só que não é das últimas 10 barras atuais. Ele está aqui pegando uma máxima atrasada em 12 períodos. Com isso a gente vai conseguir muitas vezes obter os valores dos topos do mercado. Tá certo? E da mesma forma a gente utilizou essa lógica para poder obter os possíveis fundos do mercado. Utilizamos aqui uma low, período 10, deslocada em 12. Temos aí a menor mínima das últimas 10 barras, deslocada em 12. E aqui a gente fez alguns ajustes na forma como esses plots serão postos no gráfico. Questões visuais apenas. E aí temos aqui o nosso stop móvel para operações de venda e stop móvel para operações de compra, que eu vou esclarecer para vocês exatamente o funcionamento dessa estratégia. E temos aqui também duas médias, a média de 20 e a média de 50. A média de 20 ela precisa estar acima da média de 50 para a gente entrar na compra, e para entrar na venda ela precisa estar abaixo da média de 50. Então você pode pausar o vídeo, copiar isso aí
Eu vou, assim que possível, vou colocar aí nos comentários também, fixar aí para vocês poderem copiar, que esse é o indicador utilizado. Vamos lá então para o funcionamento da estratégia utilizando esse indicador aqui, que eu mostrei para vocês o gráfico puro, só para mostrar que o objetivo dessa estratégia é simular entradas em rompimentos. Só que ela é uma estratégia com regras claras e definidas. Ela vai utilizar esse indicador aqui. E como é que esse indicador vai ficar no gráfico? Veja só. O indicador vai ficar assim, olha só. A linha superior são os topos, a linha inferior são os fundos. Esse vermelho aqui é o nosso stop móvel da venda e o verde é o stop móvel da compra. Certo? Vamos lá. Vamos pegar um exemplo aqui para a gente entender como que vai funcionar a estratégia. O indicador é esse aí, né? A gente vai utilizar ele para fazer as entradas. Veja só, fechou abaixo da linha inferior do indicador, a gente tem aí uma simulação, né? Uma possível simulação aí de um rompimento de fundo. Muitas vezes ele vai conseguir acertar isso. Então, se ele fechou abaixo, a gente precisa da confirmação das médias. Para entrar na venda, a média de 20 precisa estar abaixo da média de 50, né? Fazendo a análise aqui, ela está abaixo, a gente entra na perda da mínima. Veja aí, perda da mínima, entrou na venda. Aonde que vai ficar o nosso stop? Ele vai ficar nessa linha vermelha. Ele vai acompanhar o preço da linha vermelha. Se a linha vermelha mudar de posição, a gente vai descendo o nosso stop. Veja só. Durante todo esse período aqui, ó, você vê que ela foi descendo e descendo, descendo. É um stop móvel, tá certo? Então a gente foi descendo também e reajustando a posição do nosso stop loss. O stop gain vai ficar em 400 pontos. Foi aqui, ó, deu 400 pontos. Tá certo? A gente vai utilizar um stop móvel nessa estratégia. Veja só aqui, ó, um exemplo, operação de venda. Fechou abaixo. Como você está vendo, fechou abaixo aqui. O que acontece? A média de 20 está abaixo da média de 50. Então a gente entra na venda na perda da mínima. O stop vai acompanhar o preço dessa linha vermelha aqui. Vamos lá. A gente vai passando, passando. O alvo é de 400 pontos, como eu falei para vocês. Então ele está mais ou menos aqui, ó. 400 pontos, está nessa região. E pegou o nosso stop móvel. A gente saiu da operação com mais ou menos 50 pontos de lucro. Uma operação de venda. Olha só esse exemplo de compra aqui. A gente teve um topo anterior exatamente nesse local. E aí, esse candle aqui, ele fechou acima da linha branca, que é o nosso simulador de topos, né? Fechou acima. Então a gente entra na compra na abertura do candle seguinte, sempre respeitando a condição das médias, né? Que a média de 20 tem que estar acima da média de 50. Então, se isso aí está acontecendo, está tudo certo. Entramos aqui, o stop vai acompanhar o preço da linha verde, porque verde é compra, certo? Então a gente sabe que o nosso stop está na linha verde, vai acompanhar aqui. Conforme vai se mexendo aí, a gente vai subindo. Por que a gente saiu aqui? Porque o nosso alvo é um alvo fixo de 400 pontos. Tá vendo aí? E o nosso stop ele veio e finalizou aqui. A gente finalizou com o nosso stop no 0 a 0, porque é um stop móvel. Agora é importante você entender que o que a gente quer pegar nessas situações é exatamente o momento de rompimento. Por mais que esses candles aqui, ó, estejam fechando acima da linha superior, a gente não quer isso aí, a gente quer um rompimento. E um rompimento ele precisa acontecer da seguinte forma: a gente precisa que um candle anterior esteja abaixo da linha e o candle atual esteja acima da linha. Então a gente precisa desse exato momento aqui da passagem para cima da linha. É esse o momento que a gente quer pegar, certo? Se você está gostando desse vídeo, dá aí uma clicada no like, ó. Se inscreve no canal aí, ativa o sininho das notificações, que você possa ficar por dentro aí sempre que a gente vier trazer aqui
estatísticas. Olha só, tivemos aqui também mais um momento de rompimento. Tá aqui, ó, o topo foi aqui, como você pode ver. Você vê que ele veio acumulando e aí rompeu nesse ponto. Só que a gente utilizou uma regra definida. Qual é a regra aqui? Ele tem que fechar acima da linha branca. Tem que ser esse momento de passagem aqui. E foi o que aconteceu. Olha só. O nosso stop móvel, ele vai acompanhar o preço aqui, ó, dessa linha aqui. Você vê que ele estopou nesse ponto. Então a gente saiu praticamente no 0 a 0 aqui nessa operação. Vamos pegar mais um exemplo aqui para a gente estudar. Lembrando sempre de respeitar o filtro da média. A gente não entra na venda se a média de 20 está acima da média de 50. Né? Aqui no caso tivemos um stop, como você está vendo. Apesar dele ter rompido aqui, a gente entrou, ele acabou estopando 180 pontos de stop. Vamos aqui estudar as estatísticas dessa estratégia. Esse é um setup que ele consegue funcionar em ações, consegue funcionar no índice. Ele não tem uma taxa de acerto muito alta, mas ele vai ter aqui um payoff alto. E outro detalhe, essa estratégia ela necessita de um ajuste para o ativo que você está operando. O indicador que eu compartilhei com vocês, aqui ó, você percebe que ele tem alguns parâmetros. Então da mesma forma que você tem aí o Bollinger, e você ajusta o Bollinger para o ativo onde você está operando, esse indicador ou essa estratégia também precisa de alguns certos ajustes. Por exemplo, se eu estou operando no índice, eu vou fazer um ajuste fino aqui no período aqui, ó, do indicador, no deslocamento, para que ele se adeque da melhor forma a fim de conseguir reproduzir os pontos de topo e os pontos de fundo, né? Então por isso eu coloquei aqui o número 12. Então veja só, essa estratégia aqui no índice futuro, ela conseguiu esses resultados que a gente está vendo. O saldo líquido total foi esse aí, né, trabalhando com uma determinada quantidade de contratos, fator de lucro 1,27, 186 operações, 43% de acerto, né, por causa do nosso stop, que a gente vai ter um stop mais curto, e um payoff de 1,66. A curva de capital foi essa aí que você está vendo, né? Essa estratégia vai ter um funcionamento melhor ainda nas ações, né? A gente pode pegar aqui como, por exemplo, a Petri 4. Agora, no caso da Petri 4, que eu vou mostrar para vocês, a gente vai calibrar o nosso indicador de uma forma diferente do que no índice futuro. Ao invés de ser 12, aqui vai ser 10. A gente vai fazer um deslocamento de 10. Então a gente faz esse ajuste aí. E a gente vai trabalhar também no 15 minutos com essas configurações aqui. O indicador é o mesmo. A gente executa, olha só, que ele dá isso aí pra gente. Então olha aí, a gente está aqui agora na Petri 4. As ações, elas são melhores de operar do que o índice futuro, né? Eu já falei no canal aí. Você vê que aqui, ó, o funcionamento é o mesmo. Setup que muitas vezes vai simular operações de rompimento. Olha só, rompimento de topo aqui, ele fez entrada, rompimento de topo aqui. Agora tem um detalhe importante. No caso das ações, a gente não pode ter um alvo de 400 pontos, né? Porque nas ações é diferente. Então aqui, o alvo calibrado foi de 1,50%, 1,5%, certo? Esse aqui foi o nosso alvo. Pode ser ajustado também, né? Isso aqui são ajustes que a gente vai fazendo. Olha esse setup de rompimento, ó. Rompimento desse topo aqui. É claro que algumas vezes ele não vai conseguir simular um rompimento, porque isso aqui é um algoritmo. Isso aqui é um algoritmo. Isso aqui não é um trader subjetivo fazendo análises aqui. Esse aqui é um algoritmo. Olha aí, rompimento aqui, como você pode ver. Olha só, rompimento, né? Rompimento aqui também. Você vê que ele vai fazendo as entradas, sempre buscando acertar os rompimentos. Olha só, mais uma situação aqui, ó. Veja aí, o topo estava aqui, esse candle fechou acima, ele fez a entrada, como você pode ver. Lembrando sempre do filtro da média, que é o que eu falei com vocês. Para entrar na compra, a média de 20 precisa estar acima da média de 50. Para entrar na venda, a média de 20 precisa estar abaixo
da média de 50. Então vamos lá, olha só as estatísticas aí. Essas são as estatísticas aqui na Petri 4. Resultado é esse aí. Foi 45% de acerto, 176 operações, fator de lucro de 2,02, payoff de 2,40. Esse é o diferencial da estratégia. Ela tem uma taxa de acerto mais mediana, mas o payoff dela é bem alto. O payoff é aí de 2,40. Olha aí as estatísticas. Como você pode ver, ótima curva de capital da estratégia, sempre buscando simular rompimentos de topo. Olha só que legal. Nessas situações aqui, ó, que ela fez a entrada, olha só. Topo anterior aqui, esse candle já abriu rompendo o topo, como você pode ver, então ele já entrou. Depois esse topo aqui foi formado, ó. Rompeu, ele entrou. Olha só essas outras situações aqui, que legal. Rompimento também, né? Uma estratégia de rompimento. Olha só, topo aqui, aí teve uma acumulação aqui nesse local, rompeu, ele entrou, tá certo? E se você gostou desse vídeo, dá uma clicada no like, se inscreve no canal. Se você quiser aprender isso daqui, como fazer estratégias aqui utilizando essa ferramenta de programação, é só você conferir o nosso site, que eu tenho aí mais informações aí abaixo, tá certo? Então nos vemos no próximo vídeo.